E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei com mais uma escalação aqui no canal do Cartola, escalação da rodada 29. Na última rodada eu fiz 77 pontos, gostei bastante da pontuação, é claro que eu queria ter pontuado um pouquinho mais. E o grande destaque do meu time foi o Ener Valencia, centroavante do Inter, que marcou 2 gols no jogo contra o Santos. Vocês fizeram quantos pontos? Me contem aqui nos comentários. O destaque da Liga do Olé Feminino foi a cartoleira Carolina, com o time Carolis 27. Ela pontuou mais de 120 pontos, se destacou entre as cartoleiras e foi o grande nome da rodada 28 aqui na Liga do Olé Feminino. Antes de conferir a escalação do meu time, aproveite e já se inscreve aqui no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade, isso ajuda demais. E também confira os outros conteúdos já publicados sobre a rodada 29. A minha formação é o clássico 4-3-3 e o meu goleiro escolhido para a rodada foi o Rossi, goleiro do Flamengo. É um jogo fora de casa diante do Grêmio, que não conta com o Soares, que está suspenso. Além disso, o Flamengo não sofreu gols nos últimos 2 jogos com o Tite de técnico. E nas laterais, 2 feras de Cartola. Marlon, lateral do Cruzeiro, e o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. 2 laterais que participam demais, apoiam muito ao ataque e produzem muita média básica. Para fechar a defesa, os 2 zagueiros escalados, optei pelo Murilo, zagueiro do Palmeiras, que tem um clássico diante do São Paulo, e também pelo Joaquim dos Santos. O Santos joga em casa e recebe o Coritiba. 2 zagueiros super fortes na bola aérea e que não são dependentes do SG. Meio campo é escalado com 2 meias mais visados para a rodada e um meia mais alternativo. Os 2 meias mais visados são o Arrascaeta, do Flamengo, que foi muito bem na última rodada, 6 pontos de média básica, e também o Rafael Veiga, do Palmeiras, que deu uma assistência na última rodada. Tanto a Arrascaeta como o Veiga cobram algumas bolas paradas e o Veiga ainda bate pênalti, que sempre é o grande diferencial. E o meu último meia, que eu considero a minha aposta, é o Zapelli, meio-campista do Atlético Paranaense, que joga contra o América Mineiro em casa. O América Mineiro sofreu mais de 50 gols no campeonato e ele vem de 3 boas pontuações. E a parte mais importante da escalação, o ataque para a rodada, e neste momento o atacante mais escalado é o Cano, do Fluminense, que enfrenta o Goiás. Porém, eu não escalei o Cano aqui no meu time. E aí, como ficou o seu ataque? Me conta aqui nos comentários. O meu primeiro atacante será o Marcos Leonardo, do Santos, que joga em casa contra o Coritiba, o time mais vazado do campeonato, com 59 gols sofridos. É um jogo super importante para o Santos, que se encontra na zona de rebaixamento, e o Marcos Leonardo é a grande referência no ataque do Santos. E o meu segundo atacante será o Verratti, do Vasco. O Vasco também precisa muito de um resultado. Joga em casa contra o Internacional. O Verratti tem muita média básica. A média dele, mandante, passa de 9 pontos. E ele já marcou 7 gols no Campeonato Brasileiro. E o meu último atacante, fiquei um pouco em dúvida, tem boas opções. Porém, eu optei pelo Canóbio, do Atlético Paranaense, que enfrenta o segundo time mais vazado, que é o América Mineiro, com 57 gols sofridos. O Canóbio tem muita média básica e sempre entrega boas pontuações, mesmo sem gol e assistência. De técnico, Marcelo Fernandes, do Santos, super baratinho, precisa de pouco para valorizar, e o Santos tem um confronto interessante em casa contra o Coritiba. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro com o Lucas Perry, do Botafogo. O jogo do Bota não contará aqui para o game. Então o PR será o goleiro titular e no banco o Rossi, do Flamengo. Na lateral o Esquivel, do Atlético Paranaense, eu gosto bastante para a rodada. Na zaga também o Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Meio campo com o Matheus Gonçalves, do Red Bull Bragantino, de olho nele, tá jogando de ponta, pode ser um nome interessante também. E no ataque eu optei pelo Lucas Braga, do Santos. De capitão, eu optei pelo Marcos Leonardo, atacante do Santos, diante de todos os confrontos da rodada. Esse jogo do Santos, além de ser muito importante para o time paulista, aqui para o Cartola ele também é muito interessante. E o Marcos Leonardo se destaca como um dos principais atacantes para a rodada, com muito potencial, e por isso será o meu capitão. O meu time ficou custando 140 cartoletas. No gol eu escalei o PR, goleiro do Botafogo, o hack do goleiro. No banco de reservas estou com o Rossi, do Flamengo. Escalei o Marlon, do Cruzeiro, e o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, nas laterais. E na zaga escalei o Murilo, do Palmeiras, e também o Joaquim dos Santos. Meio campo com a Arrascaeta, do Flamengo, Rafael Veiga, do Palmeiras, e a minha apostinha, que é o Zapelli, meio-campista do Atlético Paranaense. Já o ataque ficou definido da seguinte forma: meu primeiro atacante e capitão para a rodada, Marcos Leonardo, do Santos. Segundo atacante será o Verratti, do Vasco.
E o meu terceiro nome, Canóbio, do Atlético Paranaense. E o meu técnico, Marcelo Fernandes, do Santos. Não me esqueçam que é uma escalação prévia do Olé Feminino para a rodada. E antes do fechamento do mercado, eu compartilho com vocês o meu time final atualizado. E o mercado fecha às 6h59 da noite, um minutinho antes de 3 confrontos. Então acompanhe as notícias e as informações até o fechamento do mercado. O vídeo ficou um pouquinho mais dinâmico, porém o importante são as dicas para a rodada e, é claro, a minha escalação. Então obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo! Tchau, tchau!